Olá, galerinha, tudo bem? Na semana passada, nós fizemos a aproximação ao tema, estamos em processo, né, para a gente conseguir chegar na nossa problemática, mas nós unimos dois contextos. Então, a tecnologia, né, o nosso projeto integrador, que é Mundo Conectado para Além das Tecnologias, e o nosso objeto de conhecimento, que é a estrutura interna da Terra. Dentro desse contexto, a gente se perguntou: a tecnologia pode nos ajudar a descobrir mais sobre o interior da Terra? E foi um consenso, né, de todos nós, que sem a tecnologia nós não conseguimos descobrir mais sobre a estrutura interna da Terra. Então, nós estudamos através de um texto, né, de uma reportagem intitulada Missão Quer Chegar até o Centro da Terra em 2020, onde a gente viu alguns mecanismos, né, alguns equipamentos que foram construídos e a tecnologia usada nesse equipamento para conseguir atingir esse objetivo, conseguir chegar até um manto. Falando um pouquinho sobre as camadas da Terra, então no bimestre anterior nós estudamos sobre a atmosfera terrestre, que é essa camada de gases que envolve o nosso planeta, ou seja, que envolve a superfície terrestre. E agora a gente vai começar o bimestre então falando dessas camadas. Então a superfície terrestre ela é formada pela crosta terrestre, que é a camada mais superficial, a camada rochosa, que está envolta então por essa atmosfera. A camada intermediária é o manto. E no interior do nosso planeta nós temos o núcleo, que é subdividido em núcleo externo e interno, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Começando pela crosta terrestre, então essa camada mais delgada, mais fina e mais superficial do nosso planeta, onde nós estamos pisando, né? Ela pode ser subdividida em crosta continental e crosta oceânica. Então, existem duas diferenças que nos permite classificá-las e fazer essa diferenciação. Então, uma delas é a sua composição. Então, a crosta continental ela é formada essencialmente por rochas graníticas e a crosta oceânica, principalmente por rochas basálticas. Mas, através do texto daquela expedição ao centro da Terra, a gente descobriu que existe mais uma diferença entre essa crosta continental e crosta oceânica, que é a espessura entre elas. Então, a crosta continental ela é bem mais espessa, ela tem uma média de 35 quilômetros de espessura, podendo atingir até 70 quilômetros em regiões mais montanhosas. Já a crosta oceânica, ela é mais fina em relação à continental. Ela tem uma média aí de 10 quilômetros de espessura e em algumas regiões ela pode ter até 4 quilômetros de espessura, sendo mais delgada. E por isso nós vimos, através do texto, que essa expedição ao centro da Terra, ela está acontecendo, então, em alto mar. Porque perfurar a crosta terrestre no oceano é mais fácil do que perfurar a crosta terrestre no continente, uma vez que a crosta terrestre é mais fina, então, no oceano. Quando nós falamos do manto, então o manto é a camada intermediária, a camada que está abaixo da crosta terrestre, é uma camada quente, podendo atingir a 2.000 graus Celsius, e ele é constituído de magma. Esse magma pode atingir a superfície terrestre, pode passar, então, né, submergir a crosta através das erupções vulcânicas, né, que nós denominamos, então, esse magma, quando chega à superfície, de lava. Então, esse material formado de magnésio e de ferro, né, que é a composição do magma, ele se encontra com um aspecto viscoso, pastoso, devido a essa alta temperatura. O núcleo, então, que é o que está localizado exatamente no interior da Terra, ele pode ser subdividido em núcleo externo e núcleo interno. E a característica que diferencia o externo e o interno é o estado físico. O núcleo externo, ele é líquido e o núcleo interno, ele é sólido. E ambos são constituídos de ferro e níquel, que são substâncias metálicas, né? E essas substâncias estão em altas temperaturas. Então, os estudos mais recentes mostram que a temperatura do núcleo pode chegar até 5.000 graus Celsius. Então, bem elevada, e por isso é a camada mais quente do nosso planeta. Nós vimos também que a interação entre o núcleo externo e o núcleo interno cria-se o campo magnético terrestre.
Então, é verdadeiro quando a gente lê que o planeta Terra pode ser considerado um grande ímã, porque o campo magnético terrestre ele é criado por essa substância metálica que se encontra no núcleo. Então, a interação, esses núcleos criam, então, esse magnetismo terrestre. Aqui eu fiz um mapinha, né, conceitual, com as principais características das camadas da Terra. Então, o núcleo com a sua subdivisão e a diferença entre o núcleo externo e interno. O manto, né, que é a camada intermediária, e que é formado, então, por magma, que é composto de ferro e magnésio em altas temperaturas. E a crosta terrestre, que é a menor e mais externa camada da Terra, formada por rochas e minerais, e que tem sua extensão, né, sua profundidade variando de 6 quilômetros em áreas oceânicas a 70 quilômetros em áreas continentais.